Há quase um mês e meio está proibido cultivar soja em lavouras brasileiras. É o período do vazio sanitário. Mesmo assim, em várias regiões de Mato Grosso, fiscais e pesquisadores continuam encontrando as chamadas plantas guachas ou tigueras, que nascem por conta. Elas acabam colaborando para que a ferrugem asiática persista nas plantações, porque estão carregadas de fungos. Na propriedade localizada na saída de Campo Verde, a 130 quilômetros de Cuiabá, os fiscais do INDEA localizaram uma lavoura de soja com plantas guachas ou tigueras, que nascem por conta, sem o plantio. Pelo tamanho, de acordo com os agrônomos, ela tem pelo menos 30 dias. No período do vazio sanitário, que começou no dia 15 de junho e segue até o dia 15 de setembro, as plantas vivas devem ser eliminadas. A medida vai depender do que o produtor tem em mãos, né? Pode ser destruição química, com uso de herbicidas, destruição mecânica, usar uma grade para fazer a destruição dessas plantas que vão germinando voluntariamente. Este é o 6º ano do vazio sanitário em Mato Grosso. O objetivo é diminuir a proliferação da ferrugem asiática, que surgiu no estado em 2003. Por isso, é obrigatório o cadastro das propriedades. Só aqui no município de Campo Verde foram feitas 250 cadastros de propriedades produtoras de soja, sendo o produtor proprietário ou arrendatário da terra. Aqui totalizaram 183 mil hectares de área plantada de soja. As fiscalizações são feitas através de amostragem, pela quantidade de propriedade no município, então aproximadamente 20% das propriedades são fiscalizadas no mês. Como esse trabalho é por amostragem, então são feitas regiões, provavelmente essa região ela ainda não tinha sido visitada, né? Mas como a gente encontrou essa situação, a gente agora vamos identificar o produtor, vamos conversar com ele e ele vai ter um prazo para resolver esse problema. Se ele, dentro desse prazo que a gente estipular, ele não resolver, ele vai ser autuado. Nós acompanhamos os fiscais até a sede da fazenda. O técnico agrícola explica que já foi aplicado veneno e que o clima favoreceu o crescimento das plantas. Eu já tinha passado uma grade ali quando ele veio, aí choveu. Aí a soja nasceu, o vazio já foi feito. De 7 a 10 dias, esse é o prazo normal para que ele faça pelo menos uma intervenção na propriedade. E se depois desse prazo ele ainda assim não conseguir resolver, aí sim que ele vai receber um auto de infração. No ano passado, pelo menos 88 focos da ferrugem asiática foram registrados em Mato Grosso. Na última safra, o estado que mais produz a oleaginosa teve uma redução de quase 1 milhão de toneladas. Boa parte da perda se deve à doença, de acordo com a Associação dos Produtores de Soja do estado. Tivemos aí vários fatores que veio a propagar isso aí. Áreas de pesquisa sendo colhidas já no período onde toda a soja estava plantada. O agravante do mês de janeiro totalmente chuvoso, o céu muito encoberto e a ineficiência que a gente foi comprovadamente dos fungicidas atuais. Na região sudeste, o que preocupa são as plantas que crescem às margens das rodovias, como mostram essas fotos feitas pela coordenação do Ministério da Agricultura em Mato Grosso. No laboratório, as amostras recolhidas revelam que existe um alto risco de contaminação. Este é o maior problema que nós estamos encontrando, as plantas em si vivas. Agora, não bastasse isto, a maior parte dessas plantas, sobretudo na região de Sinop, a região próxima a Campo Verde, na região de Primavera do Leste, que já foi considerada a capital da ferrugem, essas plantas estão tomadas por ferrugem. E quando a gente traz aqui para o laboratório essas folhas com a ferrugem, a gente observa que elas são infectivas, ou seja, essa ferrugem que está ali na folha da tiguera no campo, quando inoculadas em folhas novas aqui, elas estão mostrando a capacidade de transmitir a doença. A doença causada por um fungo reduz a produção e a qualidade dos grãos. A ferrugem asiática se propaga rapidamente. Primeira coisa, é preciso ter o esporo no ar. Segunda coisa, é preciso ter uma planta viva. E numa terceira coisa, é preciso ter o clima adequado. Então agora, até final de junho, inclusive, até menos de 30 dias, nós tivemos os 3 aspectos fundamentais para que ocorra a doença, incluindo o clima. Choveu muito no mês de junho. Então essas plantas ganharam uma sobrevida e a ferrugem está viva em muitíssima quantidade nessas plantas. Então essas folhas
estando verde, o fungo estando ali presente e previsto como está, haver chuva agora em agosto e também em setembro, nós acreditamos que essas plantas vão continuar vivas durante toda a entre-safra e elas vão ser capazes, caso não sejam destruídas, de causar doença logo de início nos próximos plantios de soja do estado. Outra preocupação dos sindicatos rurais do estado de Mato Grosso é em relação àquelas plantas que nascem aleatoriamente. Nós estamos aqui, olha, numa região urbana do município de Primavera do Leste. Como a gente pode observar, existem várias plantas de soja e todas elas já estão contaminadas com a ferrugem asiática. São várias propriedades que estão com esse problema aqui. As estradas que margeiam as propriedades, todas elas estão com soja guache, entendeu? Porque como o regime de chuva foi bom, elas permanecem vivas e estão proliferando fungos. Então toda a região tem esse problema de infestação. E o produtor rural não está ajudando então? Não, alguns estão. Não é regra, alguns estão, mas existe aquele que não está muito preocupado com essa questão. E a gente pede encarecidamente ao produtor que tenha muito cuidado com isso, que o prejuízo não ficou único e exclusivamente para o Estado, ele ficou diretamente ligado ao produtor rural. E aí, com certeza, reverte à sociedade, ao comércio, porque esse dinheiro poderia ter circulado tranquilamente, gerado impostos e mais empregos.